Estamos aqui para mais um episódio do UVScast e hoje é um assunto bem interessante. Estar presente nas redes sociais já não é mais suficiente. A gente sabe que a concorrência, o mercado está bem disputado, então a gente precisa pensar em estratégias para conseguir alcançar os nossos clientes. Mas será que só impulsionar uma publicação ou trabalhar com tráfego pago resolve tudo? É só eu ir lá e fazer um anúncio? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E para isso nós trouxemos duas convidadas muito especiais, que é a Ana, que trabalha no marketing da UVSpan, e a Andressa, que trabalha na agência Clipper. Queria que vocês se apresentassem, meninas, falassem um pouquinho de vocês, quem são vocês, de onde vocês, como é que vocês caíram no marketing, conta um pouquinho aí de vocês pra gente. Olá, eu sou a Andressa, eu sou gestora de tráfego pago. Eu comecei bem cedo no tráfego, com 17 anos. Eu vim de um curso técnico de informática, depois eu fui fazer faculdade de design gráfico e principalmente lá eu entendi muito sobre a parte gráfica, né? Como que a gente tem que se comunicar com o nosso público dentro das redes sociais, do site, enfim, essa parte toda. Eu tive o privilégio de trabalhar numa agência focada em tráfego pago, então eu comecei como designer, depois virei gestora de tráfego, e isso me deu uma bagagem muito grande, foi principalmente a mudança da minha carreira para começar a entender mais sobre o tráfego e principalmente como que isso lida intensamente com as pessoas, né? Como a gente vai atingir essas pessoas para no final o tráfego e a estratégia que a gente fizer dar certo. Legal. E Ana? Eu sou a Ana, eu sou analista de marketing da UVSpan. A minha atuação lá hoje é toda a comunicação da marca. Todo o calendário de conteúdo, focado em fazer a UVSpan ser referência na distribuição de fios, no beneficiamento têxtil e agora no nosso laboratório de análise. O marketing, para mim, ele entrou... Na faculdade, a gente foi fazer administração e dentro de toda a administração, o marketing foi ali o que me chamou mais atenção e eu tenho agora mais de 10 anos nessa área e é uma área que eu gosto muito. Eu acho que dá para trabalhar em muito, você consegue ser analítico e criativo ao mesmo tempo, então para mim foi uma das coisas que mais me chamou atenção e que fizeram eu seguir esse caminho. Eu vejo que, né, o pessoal pensa em marketing, só pensa em criar imagens para redes sociais, né? É isso, assim, né? O marketing trabalha só fazendo isso, né? Você fica o dia inteiro só criando imagens. Só fazendo um postzinho. Isso, é bem simples, assim, né? Bem facinho ali de trabalhar com isso, né? E, Andressa, o que você vê, assim, né? Tu comentou que tu já tem uma trajetória nessa parte de tráfego pago, né? O que mais mudou recentemente, assim? O que tem de novidade? O que tá trazendo de inovação? O que tu percebe hoje? Assim, a grande mudança, eu acredito, principalmente do ano passado para cá, é a implementação das IA. Então, a gente tem, dentro de todas as plataformas de tráfego pago, a IA implementada, só que isso não muda a gente ter que fazer uma estratégia. Então, acho que a maior mudança é a gente fazer uma estratégia mais qualificada para cada tipo de setor, cada tipo de cliente, mas entender qual estratégia que funciona em cada um, porque realmente o marketing talvez fazer aquela imagem bonita, né? Mas como aquela imagem bonita vai impactar no nosso público, né? Então, às vezes, a gente faz uma imagem muito linda, que pra gente, né, pro designer, tá ali na parte do marketing é maravilhosa, mas pro nosso cliente final ali, que a gente quer captar, não faz sentido. Então, é muito disso, montar a estratégia com a imagem correta, com o vídeo correto, para impactar essas pessoas, tanto na mídia orgânica quanto na mídia paga. E Ana, como é que tem sido assim, né? Tu vem de uma trajetória que era B2C e agora tá no B2B, e a gente sabe que o tráfego pago para B2B, ele tem que ser diferente, né? Como é que tem sido essa estratégia na UVSpan? Muito aprendizado, porque realmente ali do B2C o foco é venda. Então, e pro B2B ele é diferente, porque tu tem um público mais específico e tu entende que às vezes a quantidade não é tão importante quanto a qualidade do lead que vai entrar. Então, é bem diferente. Então, as análises, as estratégias são diferentes. Pro B2C, caiu, vendeu, ali, converteu, é ótimo. Mas pro B2B é diferente, porque tu tem toda uma trajetória após esse lead cair ali no comercial. Eles têm que ainda fazer toda uma venda, todo um contato e ver se realmente isso vai converter ou não. Não é só entrar no site e fazer um pedido, né? Não.
É todo um outro processo, toda uma outra jornada de venda, né? Isso, né? A gente sempre fala que o B2C é uma compra por emoção. E o B2B é uma compra que é planejada, preparada, tem mais de uma pessoa que decide aquela compra normalmente, então ela leva mais tempo do que o B2C. Com certeza, né? Porque não vai... No B2C você tá ali, né? Você é o consumidor final, você viu ali aquele item de decoração, aquela peça, você vai lá e comprou porque achou bonito, né? Isso. Agora, para uma empresa não é tão simples, né? E a compra é muito rápida. Tu vê o anúncio às vezes, tu entra no site, já compra, já tá esperando receber. E já no B2C, não. Quer dizer, no B2B, não. Tá? A pessoa faz a compra, faz a planilha, às vezes, da compra, pede orçamento, conversa com outras pessoas que fazem parte dessa compra, para depois efetuar isso. E aproveitando, né, falando disso, assim, tráfego pago e impulsionar publicação. É a mesma coisa? O que não é, né? Explica um pouquinho pra gente. Assim, o impulsionar é uma parte do tráfego pago. Só que ele é mais simples, né? Tu consegue lá dentro do Instagram, propriamente, lá clicar em uma postagem ou um vídeo e impulsionar ele. Claro que tu ainda vai escolher o público, vai direcionar algumas estratégias ali dentro, só que é mais simples. Dentro da parte ali do gerenciador de anúncio, do Meta, do Google ou do LinkedIn, da Shopee também, tu tem mais métricas. Então, tu consegue dentro de lá fazer uma estratégia mais qualificada. Mas é a mesma coisa, impulsionar também é tráfego pago. Faz parte. Faz parte, é o começo. Pro B2B, ele funciona o impulsionar só ou precisa de mais estratégia do tráfego pago? Assim, depende. Na verdade, no tráfego pago, tudo depende, né? Depende da estratégia, qual é o teu objetivo com aquela campanha. Então, eu acho que o principal é entender aonde que tá o teu público final, seja ele no B2C ou no B2B. Então, se o teu público estiver no Instagram e tu patrocinar, né, impulsionar uma postagem e essa postagem atingir teu público correto, sim, vai funcionar tanto no B2B quanto no B2C. Mas se não for o teu público correto lá naquela plataforma, infelizmente não vai funcionar. Você até tá comentando, né, das plataformas. Hoje, assim, a gente escuta bastante, né, o Instagram, TikTok, a Shopee, né? Que plataformas? A gente consegue fazer tráfego pago em tudo? Em qualquer plataforma ou existem algumas específicas? Basicamente todas. Todas a gente consegue patrocinar, né? Pagar para aparecer mais vezes para aquele público. Então, basicamente, o tráfego pago é isso. Tu pagar para aparecer mais para aquele cliente. A compra, né? Fechar o cliente, fechar a venda ou fechar o serviço prestado, isso depende muito da empresa, né? Então, se a empresa for organizada, tiver tudo certo, a gente patrocinar vai atingir mais pessoas e, consequentemente, as vendas vão aumentar. Mas se a empresa não for organizada, a gente vai botar mais leads lá dentro e acaba que, às vezes, não vai fechar, porque o produto não é qualificado, ou a forma de entrega, ou a forma de pagamento também não é qualificada. Então, o tráfego pago, ele pode tanto impulsionar para cima, né? Impulsionar para crescer, quanto para baixo também. Se a empresa não tiver toda redondinha, né, que a gente chama, pode ser que não dê certo. Então, todas as plataformas a gente pode fazer anúncio, mas principalmente, e isso é a mudança geral do tráfego, entender a estratégia, aonde que teu público final vai estar. Então, se ele tiver, por exemplo, no TikTok, a gente consegue colocar vídeo para impulsionar dentro do TikTok, na Shopee, a gente consegue no Instagram, no Facebook, no Google, no LinkedIn. Então, assim, tem todas as plataformas a gente consegue fazer tráfego. Precisa conhecer, né? Entender onde que vai estar o seu público, porque tem coisas que não faz sentido se divulgar, por exemplo, na Shopee, né? Não Sim, vai, que nem nós que somos uma empresa B2B, não tem lógica a gente investir ali, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa quando vai pensar em fazer um tráfego pago, assim, para alguém que não conhece, que não sabe o que é pensar primeiro nessa estratégia, né? Onde está meu público, onde eu posso utilizar mais, né? Para eu não sair colocando dinheiro em tudo, senão eu vou gastar à toa também, né? Exatamente. E, às vezes, principalmente se no começo a pessoa quer atingir todo mundo. E todo mundo, infelizmente, não é seu cliente. Você tem que segmentar exatamente o público, e isso entra também nos criativos, né? Um criativo bom, ele também filtra o público ruim. Então, se a gente, por exemplo, na UFSPAM, a gente faz muito campanha de lead. Então, dentro dos criativos que a gente trabalha lá, a gente tenta segmentar para não aparecer o lead ruim também. Porque senão o nosso comercial perde tempo com um cliente que talvez não é qualificado.
Sim, né? Alguém que quer algo que a gente não trabalha, né? Assim. E até falando disso, né, Ana, como é que tem sido essas estratégias ali na UFSPAM, assim? O que a gente tem direcionado? Como é que a gente tem focado mais para chegar no nosso público? Como a Andressa comentou, a gente segmenta bem o nosso público, tentando focar ali todas as opções de segmentação a gente usa. A gente também foca bastante no nosso conteúdo que é criado. Ele fala com quem a gente quer conversar, então ele é um conteúdo direcionado. Então, o que é muito importante, o teu conteúdo ser bom, porque não adianta você patrocinar qualquer coisa lá dentro, que achar que vai fazer milagre, porque não faz. O conteúdo tem que ser bom, tem que ser focado e direcionado. Então, a gente usa todas as estratégias e eu acho que o mais importante é que a gente testa bastante. Tudo a gente tá testando, tanto em formato quanto em campanha. A gente testa engajamento, testa leads. E é isso que tem que fazer. Eu acho que o tráfego pago é muito de teste e analisar todas as métricas que eles estão entregando. E a gente sabe que na UFSPAM o cliente não vai fechar o pedido ali, né? No Instagram, não vai, né? Mas pelo menos ele vai já ter ouvido falar da empresa, né? Que eu acho que é isso que é o interessante, né? A gente entende que, principalmente no Meta, o nosso cliente não tá ali. Mas a gente ainda faz patrocinados lá, faz o tráfego pago para reconhecimento de marca. Porque mesmo que o meu cliente não esteja lá, o tomador de decisão, ele vai olhar a nossa marca. E assim, se você não é visto, não é lembrado. Então, metade do caminho é ser lembrado. Então, a gente faz de tudo para a gente ser sempre lembrado e sempre ser referência dentro do nosso ramo. E, né, na experiência de vocês, assim, quais são os principais mitos, assim, do tráfego pago? As coisas, assim, que o pessoal acha que o tráfego pago vai resolver e que na prática não funciona assim. Acho que o maior mito é achar que só colocar o dinheiro vai dar venda. Eu acho que é a principal mito, assim, porque se tu só colocar o dinheiro lá, não pensar numa estratégia, no que tu vai anunciar, qual produto ou serviço, tu só vai gastar dinheiro à toa, assim. Então, talvez possa dar resultado, mas a grande maioria não dá resultado. Porque você vai querer atingir todo mundo, e como eu falei, todo mundo não é teu público. Então, realmente é entender o público que tu quer atingir, porque senão só colocar o dinheiro lá vai gastar à toa. E quem coloca mais dinheiro, vende mais? Sim e não. É porque depende da estratégia. Tudo dentro do tráfego pago depende, né? Eu acho que a principal palavra posso vender mais? Depende. Depende do que tu quer vender, como tu quer vender, para quem tu quer atingir. Então, mesmo que uma pessoa consiga anunciar com mais dinheiro, mais verba, ela vai estar fazendo o quê? Ela vai estar pagando para aparecer mais. Aparecer mais no Instagram, no Facebook, no Google. Então, assim, a venda final vai depender muito do site, do comercial que atende essa pessoa, do produto, da forma de envio, da forma de pagamento. Então, assim, o tráfego pago ele não vai vender mais. Ele vai impulsionar a tua empresa para aparecer mais. E vender é consequência dos teus serviços, né? Dos teus produtos. É ali dar continuidade, né? É o que a Ana comentou antes, assim. A gente vai captar os leads e vai, digamos, entregar para o comercial. Mas depois tem toda essa etapa de trabalho ali, né? Porque se não der essa sequência, a pessoa foi lá, ela entrou no site, ela mandou uma mensagem querendo fazer contato e ninguém respondeu, por exemplo, morreu ali, né? Isso, e essa pessoa pode ser um lead qualificado, pode ser que ela realmente entrou ali para comprar. Né? Era o objetivo dela, fazer um orçamento ou comprar. E a gente não responder, né, o comercial ou a empresa não responder já diz muito sobre a empresa. Então, não adianta nada eu mandar muito tráfego para aquele anúncio, para aquela postagem, e no final ninguém atender essa pessoa. Ou, por exemplo, principalmente agora focando mais em e-commerce, não ter o estoque daquela peça. Fazer o anúncio daquela peça específica, chega lá, não tem os tamanhos que mais vendem. Então, tu tá quebrando o tráfego e tá gerando ainda uma situação ruim no cliente. Então, ele tá entrando lá pra comprar o teu produto, chega lá, não tem o estoque, sabe? Ele já fica... Já assim, né? Não quero mais, né? Exatamente. Eu acho que o importante tráfego pago não salva a sua empresa. O que salva a sua empresa é processos bem estruturados, produto de qualidade, um atendimento personalizado, é fazer o básico bem feito. Acho que é isso. Eu acho que essa é a estratégia que a gente tem que montar antes, né? Que é o que a gente tem trabalhado hoje na UFSPAM para tentar fazer essa estratégia da sequência, né?
Hoje a gente tá até com um projeto novo com a Apo, porque a gente tem essa dificuldade em rastrear o lead após ele entrar pro comercial. E é uma coisa que a gente tá estruturando hoje para ter esse controle e esse registro de todo o lead e poder pensar, eu quero investir mais, mas eu preciso mostrar que eu tô tendo retorno com aquele investimento. Porque eu não consigo aumentar o meu investimento se eu não comprovo que eu trouxe retorno. Sim. Então, isso é bem importante. Essa parceria que a gente fez é uma plataforma muito boa e que eu acho que vai trazer muitos resultados positivos pra gente. E entrando nesse assunto, ter o resultado faz total diferença no tráfego, porque se tu sabe de onde está vindo o teu lead, da onde está vindo a compra, tu consegue investir naquela campanha em específico e fazer com que ela apareça para mais pessoas parecidas com essa pessoa que fechou. Então, a gente consegue dizer para o Meta ou para qualquer outra plataforma, olha, esse anúncio aqui realmente está me trazendo pessoas qualificadas, eu quero investir mais dinheiro nele, quero aparecer mais com ele, porque realmente é um anúncio bom. E é assim que tu vai descobrir se teu anúncio é bom ou não, sobre a métrica que ele tá trazendo. Então, tem campanhas que a gente faz de leads, que o resultado realmente, o objetivo dele é gerar lead. E quando a gente identifica que esse lead é qualificado, a gente investe mais nela. E outras campanhas como venda, por exemplo, direto em site, a gente consegue já mensurar diretamente. O WhatsApp, que nem a Ana falou, trazer um lead por formulário ou por WhatsApp é um pouco mais difícil de rastrear ele. Então, por isso que é importante ter outras plataformas amigas que conseguem fazer essa gestão para depois a gente bater esses resultados das tabelas, dos resultados com as nossas campanhas no tráfego e entender de onde está vindo aquele lead, qual anúncio performou melhor, para depois a gente montar outras estratégias em cima disso que tá dando certo. Que busca um caminho parecido, né? Exatamente. Então, assim, esse aqui deu certo, então agora a gente tem que chegar em pessoas iguais a esse aqui. Né, pra conseguir ter o resultado, né? E hoje, assim, quando a empresa vai começar, né? Principalmente tu, Andressa, que acompanha mais empresas, né? Ela vai começar com o tráfego pago. Que erros são mais comuns, assim, que o pessoal começa e já sai atropelando, às vezes, alguma coisa? Olhando, assim, para site de vendas, né? E-commerce, eu acho que é pensar que tudo que tá dentro do site vai vender. Infelizmente, a gente conhece uma curva que a gente chama de curva A, B, C, que são aqueles produtos que mais vendem, né? Então, a curva A, normalmente, é aquela que tem produtos que mais vendem, que normalmente são 2, 3, 4 produtos que normalmente fazem parte de 60%, 70% do teu faturamento mensal. Então, não adianta a gente botar investimento lá num produto C, D, que não vai vender pela experiência já da empresa, né? Então, entender realmente quem é teu público, quais produtos ou serviços você tem para vender e o que vai chamar mais atenção. Então, não adianta a gente investir dinheiro em tudo, porque tudo não vende. Então, é especificar exatamente produto, serviço e principalmente o público. E esses erros acabam sendo até aprendizados, né? Acho que nós tivemos ali, né, na UFSPO, alguns erros e acertos, né, Ana? Que tu pode compartilhar ali? Olha, a gente testa de tudo, né? Nem tudo vai funcionar, mas tudo é aprendizado, tanto para a gente quanto para o próprio algoritmo. Então, eu acho que fazer vários testes, estar em constante evolução ali, tanto de conteúdo como estratégias, eu acho que é o começo, porque não existe uma fórmula mágica para o tráfego pago. Você precisa testar, você precisa analisar todas aquelas métricas, entender o que aquelas métricas estão te dizendo, que eu acho que é o mais difícil, porque tráfego pago, qualquer um sobe campanha. Agora, analisar essa campanha, o que ela vai te dizer e o que você precisa melhorar, aí é outro assunto, que daí realmente é o que faz um gestor ser excelente no tráfego pago. É porque, né, ir lá, colocar uma imagem bonita, né, e direcionar isso, impulsionar, digamos assim, né, ok, né, qualquer leigo faz, né, mas e aí o que eu faço com isso, né? Exatamente. Se eu não tiver estratégia nenhuma, não chego em resultado nenhum, né? O principal objetivo, assim, antes de começar tudo qual o objetivo com o tráfego pago? Eu quero gerar leads, tá? Então, nossas campanhas vão ser focadas em gerar leads. Então, quando a gente for ler essa campanha, a gente tem que entender quantos leads ela gerou e quanto que ela custou pra gente. E se esse lead no final fez a compra, a gente consegue entender quanto que a gente investiu no tráfego e quanto retornou para a empresa. Então, por ali, a gente consegue entender mais ou menos
Claro, isso é uma forma bem básica, né? Mas é entender se essa campanha tá performando bem ou não. Uhum. Porque nem sempre o meu objetivo vai ser gerar leads, né? Não. Eu posso usar o tráfego pago para outras coisas, que eu acho que essa também é uma dúvida, assim, todo mundo pensa que o tráfego pago é só para vender, né? Mas não necessariamente eu vou usar só para isso, né? Não, o tráfego pago ele pode ser usado para qualquer coisa, basicamente, assim, qualquer objetivo. A gente tem alguns pré-definidos, que é reconhecimento de marca, interesse em Instagram, por exemplo, aumentar o impulsionar do Instagram. A gente tem interesse de venda, de lead, de contato por telefone também existe, que é um tipo de lead diferente. Então, assim, a gente tem vários objetivos e dentro de uma campanha ou de uma empresa, a gente pode ter várias campanhas com vários objetivos. Então, não necessariamente na Alvospam a gente só tem campanha de lead. Que nem a Ana falou, a gente tem campanha também para reconhecimento de marca. Porque às vezes ter seguidores no Instagram também faz diferença. Porque às vezes a pessoa não vai fechar só no teu anúncio, mas ela vai ver teu Instagram, vai ver teu Facebook, vai ver teu Google também, para entender como são as avaliações dos outros clientes. Então é tudo, o marketing todo junta para fazer o tráfego pago também vender. Uhum. É porque aquela coisa, né? A Ana comentou que a gente sabe que o nosso cliente ele não compra pelo Instagram. Mas muitas vezes o fato da gente estar ali presente com conteúdos, com outras coisas, torna com que as pessoas pelo menos já ouviram falar da Alvospam, né? Porque eu trabalho na Alvospam há 8 anos, então assim, quando eu comecei na Alvospam, a gente não tinha toda essa estrutura de marketing, né? E eu lembro da gente ir para evento ou coisa assim, e aí a gente falava assim, eu sou da Alvospam, o que faz? Tipo assim, onde é? Né? Assim, às vezes o pessoal aqui de Blumenau mesmo falava assim, mas em que cidade que fica? Eu falava assim, não, é aqui mesmo. Tipo assim, né? Tipo assim, gente, as pessoas não conhecem a gente, né? E hoje eu já vejo um pouco diferente. A gente vai até para eventos em outros estados e as pessoas já falam assim, eu já ouvi falar, né? Então isso também faz essa diferença, né? Sim, eu acho que é muito importante você ser reconhecido. Uhum. Porque é o que eu falei, é metade do caminho andado. Porque se você é reconhecido, se as pessoas te conhecem, se a tua marca tem, mesmo sendo métricas de vaidade, que a gente chama, que seja seguidores ou, enfim, curtidas e likes, é importante também. Porque você precisa estar no meio, as pessoas precisam estar falando de você. Então, isso é uma coisa que realmente a gente usa ali o tráfego pago para alcance, para reconhecimento da marca, para fortalecer ela também. Porque a gente foca ali em mostrar que a nossa marca, a nossa empresa, ela é referência nos nossos serviços e produtos. Então, mostrar isso é muito importante para todas as marcas. E o conteúdo que vocês fazem nas redes sociais não é qualquer conteúdo também. Ele já é focado nessas pessoas, que às vezes vão ver o nosso anúncio ou vão conhecer a gente de algum evento, vão procurar e começar a assistir a gente lá, pelos reels, pelas postagens. Então, fazer qualquer conteúdo também não é interessante. Lá no Alvospam, a gente sempre tem um grande cuidado para fazer conteúdos específicos para essas pessoas. Sim, porque o conteúdo faz a diferença, né? Não é só, que nem tu comentou antes, às vezes eu vou fazer um conteúdo, mas que não atinge o público que eu queria, né? Ou não deixa claro para o público quem eu sou também, né? Isso faz total diferença, porque só se comunicar não é tão relevante, mas se comunicar da forma certa com que o teu público tá interessado, faz total diferença. Eu acho que essa é a principal sacada do marketing, né? Entender quem é o público e entender como se comunicar com ele, porque daí as tuas métricas orgânicas vão crescer, tu vai ter mais curtida, tu vai ter mais comentário, mais engajamento no Instagram, no Facebook, em outras redes sociais, e automaticamente o tráfego vai expandir isso, vai tentar alcançar pessoas mais semelhantes. Então, se as pessoas que já te seguem estão gostando do teu conteúdo, pessoas novas semelhantes vão também gostar. E eu acho que isso faz a diferença, traz esse público e ajuda na questão da segmentação do público também, né? Porque isso é outro ponto importante, né? Que é o que tu falou, não adianta eu querer atingir todo mundo, né? Porque não é todo mundo, né? E o nosso conteúdo é muito técnico, né? Como que a gente vai apresentar pro nosso público um conteúdo técnico? De forma que ele entenda, que seja de fácil entendimento. Porque muitas palavras que a gente não entende, que é ali do texto, o que é
Alteração dimensional, a gente falou esses dias. Alteração que é uma alteração? Gente, não sei. Como que a gente vai comunicar isso para o nosso público? E fazer um conteúdo legal que traga ali o engajamento que a gente precisa. As métricas positivas que a gente precisa. Então, é teste de formato de conteúdo, de assuntos, de como eu vou abordar aquele assunto, como eu vou comunicar ele como que eu vou falar para as pessoas sobre isso. E o bom é que a gente tem uma estrutura muito grande, então nosso conteúdo, mesmo ele sendo mais técnico, a gente tem uma estrutura tão grande lá dentro que a gente consegue fazer vários tipos de conteúdo, mostrando o universo de dentro da UFSPam, que assim, realmente as pessoas gostam de ver esse conteúdo mais ali do dia a dia, dos bastidores, então a gente explora também bastante esse tipo de conteúdo. Que acaba trazendo, né, os curiosos, digamos assim, né? Assim, e aí, às vezes, desse curioso vai sair um cliente, vai sair alguém, talvez não ele diretamente, mas que ele conhece, e assim vai, né? E esse tipo de conteúdo passa muito reconhecimento de marca. Tu tá mostrando que você realmente é uma empresa real, porque isso é um problema hoje também, né? Então, mostrar que tu é uma empresa real, que tu tá no mercado, mostrar tua estrutura, como a UFSPam, que é uma estrutura muito grande. Então, assim, a gente tem vários setores, várias máquinas, enfim, vários lugares que a gente pode gravar e mostrar para o nosso cliente, olha, nós realmente somos uma empresa qualificada para fazer esse serviço que tu tá buscando. Então, isso passa muito credibilidade de marca também. É que a pessoa olha e vê, assim, não vê só a fachada, né? Ela vê lá dentro, ela se sente lá dentro e vem do dia a dia ali, né? E tem algumas métricas, quando a gente fala assim, né? Tô ali, selecionei o conteúdo, sei que aquele conteúdo funciona, coloquei ele ali na campanha, tô utilizando ele. O que métricas são mais importantes a gente acompanhar depois, assim, durante essa campanha? Isso depende muito do objetivo da campanha. Se o objetivo da campanha for leads, a principal métrica é leads. Então, quantos leads aquele vídeo, aquela postagem vai te trazer? Se a campanha for para engajamento, quanto de engajamento isso gerou no nosso Instagram, nosso Facebook, LinkedIn também. Então, assim, depende do objetivo daquela métrica. Né? Então, vamos dizer que a campanha seja para leads. Então, o objetivo dela é gerar leads. Então, quando a gente for analisar essa campanha para entender se for uma campanha boa, é quantidade de lead e quanto custou cada lead. E qual o resultado desses leads? Então, se realmente esses leads que a gente trouxe para o pessoal do comercial é qualificado, realmente fechou algum orçamento, fechou algum pedido? Se sim, é uma campanha boa. Se não, a gente tem que rever público, estratégia, vídeo, entender o que foi melhor em cada postagem ou em cada publicação. Até porque, às vezes, né, aquela coisa, o conteúdo, ele é bom, mas talvez ele não chegou na pessoa certa, talvez ele não chegou no local certo, né? A gente tem falado bastante, assim, às vezes até de segmentar não só o Brasil inteiro, né? Porque o Brasil inteiro, ele é muito grande, e às vezes você coloca a campanha para o Brasil todo, mas tem coisa que vai chegar e vai performar melhor aqui na região sul ou no Nordeste, isso também é importante entender, né? Sim, isso é muito importante porque tu não gasta o teu dinheiro com regiões que talvez não vão performar bem. Então, é muito importante entender como é que é a forma de entrega, principalmente para lidar com regiões, né? A gente, quando a gente começou lá no UFSPam, a gente fez todo um direcionamento de entender quem já compra da UFSPam, quem é o nosso público ideal e da onde que eles são. Então, a gente fez todo esse mapeamento sobre quem é o nosso público, quem tem a tomada de decisão, quais cargos eles podem ter, porque no LinkedIn a gente consegue gerar anúncio com referência à formação da pessoa, o cargo que ela ocupa na empresa, então a gente consegue direcionar aquele anúncio específico para aquele tipo de pessoa. Então, colocar um anúncio para o Brasil inteiro sem segmentação é gastar dinheiro. Então, entender quem é teu público, aonde que ele está, região, faixa de idade, gênero, tudo isso a gente consegue segmentar no público também. Isso faz diferença, né? Tu citou o LinkedIn, a gente começou a ensaiar no LinkedIn, né, Ana? A gente tá testando. Passos de bebê. Passos de bebê. Porque a gente começou ali com o engajamento, mas a gente resolveu pausar a campanha porque a gente viu que não atingiu tudo que a gente queria de alcance. O nosso alcance orgânico lá é muito forte. Então, pra gente não faz muito sentido. A gente vai começar o de leads e vamos ver também como que vai acontecer, como que vai ficar essas campanhas. Porque, como a gente falou, é teste.
Se eu não testar, eu não vou saber se vai funcionar ou não. Então, eu vou testar ali pro Brasil inteiro, mas eu vou poder analisar depois para onde que foi, quais regiões foram as que mais tiveram ali o engajamento, ou mais clicaram, ou vieram de onde. Então, a gente consegue depois segmentar. Ou a gente não apareceu em Minas Gerais. Então, eu vou criar um anúncio focado em Minas Gerais, para trazer aquele público que a gente ainda não impactou. Então, que nem ela falou, no LinkedIn a gente tá testando ali para cargos e escolaridade, enfim. E vamos ver o que vai dar, né? Porque eu acho que tráfego pago é isso. É teste em cima de teste, análise em cima de análise e verificar entender se realmente está sendo positivo. Ou se não tá sendo, vamos recalcular a rota e vamos começar tudo de novo. E até entender, né, as plataformas, assim, né, como a Andressa comentou, nem todas vão trabalhar da mesma forma, né? Então, às vezes, o mesmo conteúdo vai performar diferente em plataformas diferentes, né? No Instagram vai ter uma performance, no LinkedIn vai ter outra. A mesma coisa, né? Assim, o mesmo conteúdo, ele muda também de plataforma para plataforma, né? Sim, a gente tem casos muito específicos que no Instagram, aquele post, que é aquele post fixo, ele não performou bem, ele não teve alcance, mas no LinkedIn ele foi assim, estourado de impressões. Então, é muito diferente. Então, cada plataforma tem o jeito de comunicar, tem os estilos de postagens, assim, os conteúdos diferentes. E eu acho que entender o que cada plataforma pede também é muito importante. Para você poder criar ali e fazer o teu tráfego pago em cima do que vai funcionar em cada plataforma. E até porque, né, eu vejo que hoje o LinkedIn, a gente tem escutado falar bastante dessa questão para B2B, que tem funcionado bem, porque você consegue pegar, né, o cargo da pessoa, a formação, então você consegue filtrar um pouco melhor no caso de B2B, né? O LinkedIn, acho que ele tá funcionando bem, né? Sim, porque daí a gente consegue escolher exatamente a função da pessoa que toma a decisão. Então, a gente consegue colocar o anúncio específico para aquela pessoa, que nem a Ana falou, tudo é teste. E realmente, no LinkedIn, nosso orgânico é muito melhor do que o tráfego pago. Então, a forma com que a gente já se comunica com o nosso público organicamente tá dando muito certo. Então, agora é a gente entender como a gente vai trazer isso pro tráfego pago. Como a gente vai atingir mais pessoas com aquelas postagens que já estão dando certo para atingir leads mais qualificados também. Pra não gastar dinheiro à toa, né? Pra não gastar dinheiro à toa, exatamente. Mas quando a gente tá no começo, quando a gente vai testar, realmente é teste. Pode ser que dá certo? Pode ser que vai dar certo, mas pode ser que não dê certo. Então, a gente tem que estar sempre de olho nas campanhas, vendo o que elas estão te entregando, qual é o teu objetivo com elas, pra... deu certo esse? Não. Então, vamos testar outra coisa? Qual outra postagem do orgânico deu mais resultado? E isso é muito bom com a Uva Spam, porque ele já tem um posicionamento orgânico. Tem uma constância no orgânico. Então, a gente não gasta tanto dinheiro em testes, porque as meninas já fazem uma parte do orgânico muito bem feita e tem uma constância. Então, isso dá muita bagagem pra gente do tráfego, entender o que tá dando certo com aquele público que já segue a gente, pra tentar buscar pessoas semelhantes com postagens parecidas também. Porque daí a gente consegue, né, trazer o que tá funcionando para também não gastar tanto dinheiro com teste, né? Porque a gente sabe que é investimento, nem sempre a empresa vai ter esse dinheiro ali, né, pra gente investir. E hoje na Uvispana, como é que a gente tá avaliando, assim, as nossas campanhas? Quando uma campanha é boa, a gente fala, não, legal, isso aqui funcionou. Com base em que a gente observa isso? Então, a gente fica acompanhando as métricas semanais. Então, a gente tem ali a nossa base do que é bom pra gente, comparando, olhando todos os tempos, as campanhas que a gente já teve ali. Então, a gente tem a nossa base e a gente tenta manter aquela base de valores e de métricas ali. Então, quanto é o meu custo por lead? Então, tá muito mais caro? Então, não, a minha campanha tá com algum problema ali. Então, eu tenho que olhar. O que é? É o meu anúncio que deu uma saturada? Não, o conteúdo não tá bom. O público, não acertamos o público. Então, vamos trocar o público. Vamos criar um público lookalike. Então, vamos mudar a estratégia. Vamos achar um outro tipo de conteúdo. O que é? Geralmente os tipos de conteúdo que dão muito certo são os bastidores e uns que, assim, dão uma leve polêmica ali, tipo,
Custo ou qualidade, preço ou qualidade. Aham. Então, são, assim, umas coisas que as pessoas tendem a clicar mais e assistir mais. Dentro do tráfego pago, é isso. Vamos analisar as métricas, os conteúdos, que nem a Andressa comentou, eles são pensados para alcançar e para impactar o nosso público. Então, a gente faz ele muito direcionado. Então, é bem pensado. É o que o meu público vai esperar, se eu falar isso para ele, se eu comunicar isso, ele vai entender o que eu tô falando, eu vou alcançar a pessoa que eu estou querendo alcançar. Então, eu acho que o planejamento de conteúdo também é bem importante para a gente poder acertar as campanhas. Então, a gente trabalha com antecedência de conteúdo, então a gente sempre tem muito conteúdo pronto e produzido e muitos testes de conteúdo, eu acho que é bem importante. É que você acaba, né, tendo que avaliar para poder ter os resultados, você precisa avaliar esses números, né? E aí até para decidir o que vai investir, né? Onde vai investir. E assim, né, pensando em empresas que talvez não façam isso hoje ainda, né, ou fazem, mas de forma mais assim devagar, né? Elas têm que começar pela estratégia, que nem vocês comentaram, mas tem assim um valor mínimo. Eu preciso investir no mínimo tanto para eu conseguir começar a fazer o tráfego pago? Sim, tem algumas campanhas e algumas plataformas, principalmente, que tem um orçamento mínimo. No LinkedIn, o mínimo para investir por dia é R$20. Então, já é bem mais do que o Meta, que o Google. O Google e o Meta, eles são mais flexíveis, né? Ali com R$5 por dia, R$6, tu já consegue começar a investir. Mas, conforme o orçamento é mais baixo, a gente aparece menos, né? Obviamente. Então, sim e não, sabe? O que eu indico sempre para quem tá começando, né, no tráfego, é pelo menos separar uma verba específica para investimento, sem pensar em retorno. Sim. Quanto aquele investimento vai atingir outras pessoas, não só pensando em vendas ou em leads, mas sim em mostrar minha empresa para outras pessoas. Então, começar ali com 600, R$1.000 por mês, assim, é um valor que teoricamente no tráfego é baixo, mas que para muitas empresas que estão começando é muito dinheiro. Sim. Então, por isso que a gente tem que ter sempre muito cuidado, principalmente os gestores, de como subir aquela campanha, porque a gente está lidando com o dinheiro de outras pessoas, né? Os sonhos de outras pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com investimento, com anúncio, e principalmente olhar as métricas, porque em 2, 3 dias tu consegue identificar se aquele anúncio é bom ou não. E daí tu consegue, dentro da tua estratégia, mudar ou falar, não, olha, ele vai ser um anúncio bom, então posso manter ele. Tem que acompanhar, né? Eu não posso só subir a campanha e esperar acontecer, né? Exatamente. Então, isso que faz um gestor de tráfego ser bom ou não, é acompanhar as campanhas, sabe? Identificar se isso vai dar certo ou não, antes de dar certo ou não. Então, é sempre acompanhar as métricas, e uma coisa que a gente fez na UFSPAM, para as meninas também entrarem mais nessa parte de estratégia de tráfego, é toda semana, né, olhar as campanhas, né? Como a gente fez ali uma tabela separada para justamente elas parar o tempo delas e analisar cada campanha, cada criativo, para entender, olha, esse criativo aqui ele gastou mais, só que ele trouxe mais leads, então o custo dele tá melhor do que esse aqui. Por que que esse vídeo deu certo e esse não? Então, essa é a principal forma de identificar o que um anúncio é bom ou não. É olhar as métricas dele e simplesmente olhar um com o outro, comparar. Comparar por que que esse daqui deu certo e esse não. E dentro do marketing é olhar se aquele anúncio, eu escrevi de uma forma mais chamativa nesse daqui. Nesse aqui eu fiz um pouco mais básico. E testar. Testar simplesmente. Testar Funcionou ou não, né? E daí, junto com as métricas, identificar o que deu certo ou não. E daí, como a gente tá muito inserido nessa parte do marketing há muito tempo, a gente consegue olhar para uma imagem e entender por que uma deu certo ou não. E seguir mais nesse ramo ou naquele outro. Então, isso faz muito sentido na UFSPAM e é algo que a gente tá fazendo bastante. Tanto no LinkedIn, quanto no Meta, no Google. Enfim, independente da plataforma, o teste é necessário para a gente entender o que o nosso público quer de cada plataforma. Sim. Na UFSPAM a gente começou investindo pouco, né?
A gente coloca realmente o mínimo, assim, né? E estamos agora sentindo esse retorno para daí sim pensar em investir mais, né? Sim, porque é aquilo, se você não entende, que você não tá vendo o quanto ele te retornou, tu não consegue investir mais. E também ter parceiros que trabalham e que nem a Andressa falou, a gente faz toda uma análise, ela dá o suporte de toda uma análise. Ter parceiros, a gente oferece isso para os nossos clientes e a gente busca também quando a gente está contratando alguém. É ter parceiros que também nos ensinem e nos mostrem o caminho que a gente depois consiga também seguir sozinho. Entender realmente o que está acontecendo e não só, você tem que ver isso ou muda isso, mas não entender o que a gente está fazendo. Só clica aqui. Clica aqui. É porque o passo a passo é mais fácil, mas você entende o que você está fazendo? Então, é uma coisa que a gente valoriza muito. É a parceria que a gente tem com as pessoas que a gente tem contato, com os nossos parceiros. E é o que a gente oferece para os nossos clientes, que eu acho que é muito importante a gente ter esse contato, essa parceria inserida em qualquer atividade que a gente vai fazer. Isso vai trazer os resultados, né? Porque é isso. Eu não posso investir já esperando que semana que vem eu já vou ter o retorno, né? Porque às vezes vai demorar, é algo que eu vou ter que ir fazendo gradativo, ajustando, testando, volta, deu certo, não deu certo, né? E agora, tu comentou até no início sobre a questão da IA, né? A gente tem tanto a IA dentro das plataformas, né? Auxiliando a gente, mas que a gente precisa também saber usar, porque nem tudo que ela disser tá certo, eu tenho que seguir, né? Mas também tem a questão da IA ajudando nessa questão de anúncio, né? Hoje, a gente comenta, né? Assim, hoje até o Google já tá defasado, né? As pessoas não vão mais no Google fazer uma pesquisa, elas vão lá no ChatGPT, né? Fazer a pesquisa. E aí, às vezes, o ChatGPT vai indicar, né? Ou outra IA que seja, vai indicar uma empresa ou algum lugar. O que isso muda agora nessa questão do tráfego pago? O que traz de novidade? A IA tá muito inserida, já entrou no Meta já ano passado, já no começo do ano, e ela tem falado para o gestor o seguinte: olha, deixa que eu entendo o teu público, consigo mensurar as campanhas e tu vai me dando criativo para eu entender qual que é o melhor. Então, tem algumas campanhas que a gente coloca a performance da IA, e ela entende o público, que é quem segue a gente no Instagram, no LinkedIn, no Google, quem está procurando a gente, quem entrou no nosso site, principalmente. Então, ela consegue fazer essa gestão desse público e falar assim: olha, pode deixar que do teu público eu entendo e você me manda os criativos que eu vou, para cada público específico que eu entendi aqui, eu vou entregar cada criativo que tu me mandou. Então, isso é bom. E pode ser ruim também, né? Então, a gente tem que, dentro disso, entender se vale a pena ou não. E é algo que está sempre mudando, assim. A IA está sempre se atualizando, melhorando. E dentro do ChatGPT ou de outra plataforma de IA, sempre quando a gente pede alguma coisa para ele lê os sites. Então, por isso que é muito importante a gente ter um site qualificado, com palavras que a gente chama palavras-chave, né? Bem pré-definidas, porque daí o ChatGPT, ele lê o nosso site e vai pensar: opa, essa pessoa aqui que tá me procurando, tá procurando aqui dentro da minha pesquisa, é de Blumenau, a UVSpan eu tô vendo aqui no site que é de Blumenau, ele tá perguntando algo têxtil, então a UVSpan é têxtil, sabe? Ele faz essas linkagens com que a gente tem, tanto nas redes sociais quanto principalmente no nosso site, e sugere a empresa para essa pessoa. Então, a gente tem que entender como é que a IA lê a gente e mostrar para ela: olha, eu sou realmente isso e eu quero que quando alguém pesquise sobre isso, você me indique. Então, é sempre bom e é ruim, né? Você tem que saber lidar com a IA também. As pessoas têm aquela preocupação, né? Agora que tem a IA, não vai mais precisar do gestor de tráfego pago. Ninguém precisa mais cuidar, porque a IA faz sozinha. Mas não é bem assim, né? Não. Até a gente tava vendo, dentro da IA do Meta, ele deixa você, tipo, ele tem opções lá. Aí, às vezes, é o teu conteúdo dando um boom, às vezes é ele girando, às vezes é uma música em cima do teu áudio. Então, assim, a IA é muito boa, mas ainda vai precisar de alguém lá e olhando e falando assim: não, isso daqui não é possível, não dá. Então, análise também, a IA vai te ajudar, mas você precisa entender o que é aquilo, pra saber, ter o conhecimento de ver aquilo isso aqui é bom, isso que não é, eu preciso alterar isso, eu posso seguir esse outro caminho, porque ela é mais objetiva, né? Ela vai te dar, você vai perguntar, ela vai te falar, mas você precisa entender. Eu acho que é muito
a IA vai facilitar o trabalho do gestor de tráfego. Agora, substituir, acho que aí já é um pouco demais, já. E até porque, né, a gente sabe que por melhor que elas sejam e por mais que tenham se desenvolvido, tá cada vez melhor, né, a IA, ela tem as suas limitações, né, e às vezes, sei lá, ela pode interpretar, até porque talvez o meu site não tá com a palavra correta, não tá tão bem escrito, e daí ela interpreta um público que não tem nada a ver, e se eu não souber ir lá analisar aquela informação e falar, não, peraí, isso aqui tá fora do contexto, né, pode ser que ela gere informações que depois vão mais atrapalhar nossa campanha do que ajudar, né? Que é a otimização que a gente tem que estar fazendo constantemente, principalmente no Google. Porque a gente vai... É beneficiamento texto, então é tingimento de malha. Aí o que vai lá nas buscas? Tingimento de roupa, como tingir roupa com tupi. Aí, assim, você tem que estar refinando ela sempre. Porque senão vai vir realmente leads, as pessoas vão clicar procurando outra coisa. E aí, é o que você tem que fazer. É o trabalho de você ir lá e excluindo aqueles termos de busca e realmente refinando ali a tua campanha. Isso, e se a gente não negativa essas palavras lá dentro do Google, né, que são palavras de busca, a IA pode entender que tá tendo um grande fluxo de pessoas entrando por conta daquela palavra e começar a te indicar por conta disso. Então, ainda assim, precisa do gestor de tráfego sempre olhando as campanhas, porque senão ela vai para um rumo que a IA vai entender melhor e que as pessoas estão procurando, e que se a gente não limitar isso, acaba que e aparece para todo mundo. E que a gente falou, todo mundo não é nosso público, então a gente tem que sempre... Tá lá procurando como tingir uma calça em casa. Assim, né? Daí e aparece a Elvis Punk. Sim, vou mandar minha calça lá no Elvis Punk hoje em dia. Né? E já aconteceu. Já perguntaram pra gente isso. Então, são coisas que realmente a gente tem que ir trabalhando, né? E como que vocês veem, assim, pro futuro? Porque eu acho que as coisas, elas estão se desenvolvendo muito rápido, né? E cada vez mais vai mudando, assim. Eu vejo que se a gente pegar o tráfego pago de 2 anos atrás, ele funcionava de uma forma muito diferente. E agora tá cada vez mais rápida essa evolução. O que vocês enxergam, assim, como é que vai mudar esse comportamento? Eu acho que a IA realmente vai mudar bastante. Acho que cada vez mais ela vai privar a gente de dizer exatamente qual é o nosso público. E sim, ela vai falar, olha, deixa que eu entendo. Então, a gente, por meio dos criativos, vai ter que fazer esse filtro. De, talvez, fazer um criativo mais rígido e falando, olha, esse aqui é o meu produto e meu serviço. E eu quero pessoas assim, né, dentro do criativo. Para a IA conseguir entender melhor o que a gente está mandando daquela imagem ou daquele vídeo e entender o público. Então, acho que o maior diferencial e a maior mudança vai ser isso. Cada vez mais a gente vai ter IA dentro das campanhas, das plataformas e principalmente inserida no nosso público, né? Então, basicamente, todo mundo hoje quase usa o ChatGPT ou alguma outra plataforma de IA. Então, como a gente vai atingir essas pessoas? Então, é isso. E uma outra coisa é que muitas pessoas estão fazendo tráfego pago e cada dia mais empresas começam a fazer, então a concorrência é muito desleal, assim, então se tu não tá fazendo, o teu concorrente já começou ontem, então se tu começar hoje, tu já tá atrasado, então o que eu indicaria, assim, para as empresas que ainda não fazem comecem já a fazer, porque fazer com pouco orçamento já é o suficiente. É melhor que nada, né? É muito melhor que nada, então assim, é entender quem é teu público realmente, e quanto mais nichado for, melhor pra tu atingir aquelas pessoas e começar. Tem que começar. E eu vejo que até o comportamento do consumidor vai mudando, né? Então, assim, antes, né, assim, a gente usava tudo, todo mundo usava o Google, né? Hoje já não usa mais tanto o Google. Daqui 1 ano pode ser que use, sei lá, outra plataforma, outra ferramenta. Então a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento, né? Uma coisa que a gente, na parte do tráfego ali, do marketing, é que no público mais novo, né, na faixa etária mais nova, o Google já estava atrasado. Eles procuravam mais dentro do TikTok, do Instagram, do que dentro do Google. E a gente que tem uma faixa etária mais velha, né, a gente sempre... Não, somos jovens. Sempre buscou o Google, mas aquele público de 14, 15, 16, 18 anos, eles já procuravam mais no TikTok e no Instagram do que no Google. Isso já era uma métrica que o Google já estava notificando pra gente antes de surgir a IA. Então, depois que surgiu a IA, muita gente já mesclou pra IA. Então, às vezes eles preferem perguntar na IA
que acredito que ela tem uma inteligência maior do que talvez procurar no Google e ser impactada por anúncios, porque normalmente as primeiras buscas do Google são anúncios, então, sabe, isso vai mudar muito, assim, então a gente tem que entender como é que vai ser a forma de compra que esse nosso público vai mudando pra gente atingir essas pessoas. Porque senão, né, a gente tem que acompanhar essa evolução, né? Porque senão a gente vai ficar parado no tempo e não vai chegar no consumidor ou no cliente que a gente quer chegar, né? Antes as pessoas compravam porque era barato. Hoje elas compram porque, essa peça, o tecido dela é melhor, ou, essa peça eu vou conseguir usar em outros lugares. Enfim, tem uma emoção a mais do que só o preço. E no digital, você não tá sentindo o produto. Então, você compra uma imagem. Você compra uma descrição. Então, todo esse complemento, tanto do conteúdo, quanto da legenda, ou da experiência, enfim, de compra, se for num site, é facilitado, eu preciso ter muito clique, tudo isso influencia. Porque as pessoas já não estão mais com paciência de ficar ali rodando. E principalmente no B2C, para você comprar um produto, você tem que olhar uns 30. Então, essa mais ou menos é a base que a gente usa. Você tem que ter 30 produtos para o seu cliente ir lá escolher 2, 3. Então, o consumidor, ele está mais exigente, né? Então, e ele quer tudo, né? Ele quer preço, ele quer prazo, ele quer tudo. Então, tudo isso a gente vai precisar acompanhar e vai ter que entender que essas mudanças, e inclusive da IA, vamos criar uma imagem de IA. Pode ficar boa? Pode, mas pode ficar muito ruim. Pode aparecer 6 dedos naquela imagem? Sim. Então tem que ter essa análise crítica, né? Tem que ter, sempre vai ter que ter. Então essa evolução vai evoluir, a IA vai evoluir mais, mas sempre vai ter que ter aquele olho humano para ver aquele senso crítico. Isso daqui tá certo mesmo? E assim, né, caminhando já pro final, tá, meninas? Queria dizer que já não parece, mas nós já estamos falando há quase 1 hora aqui, assim, né? Mas até, assim, eu queria perguntar pra vocês justamente, assim, né? Agora, se vocês fossem pensar numa mensagem final, assim, que vocês gostariam de deixar pro pessoal, falando dessa questão do tráfego pago, do uso de IA, de todas essas coisas, o que vocês podem deixar de recado? Eu indicaria para as pessoas começarem no tráfego pago, porque realmente, se você demorar muito para começar, lá no futuro vai ter muito concorrente. Então, tu consegue hoje já atingir o teu público, por mais que tu invista menos, mas tu já vai começar a atingir teu público. Então, o que eu indicaria é começar, pensar mais sobre o teu público, sobre a parte orgânica também nas redes sociais, porque precisa ter uma presença. Se tu quer atingir as pessoas, tu tem que ter uma presença, porque elas não vão só te conhecer porque você é o dono daquela marca, não. Você precisa mostrar autoridade sobre o assunto e começar a entender, a testar, a entender quem é teu público e fazer essas segmentações. Bem importante. Eu acho que é entender que o tráfego pago, ele não é a base do seu negócio, ele é uma alavanca. Então, teste, reestruture certo seus processos, tenha um bom posicionamento, tenha conteúdos bons, faça o básico bem feito. E é isso, né? Vamos testar e vai seguindo, né? Se deu errado, volta, vamos recalcular a rota, se não, segue ali e vai entendendo realmente todas aquelas métricas. Busque conhecimento sobre o tráfego pago, não vá... Se cerque de pessoas que são parceiros e que vão te fazer entender e vão te fazer obter conhecimento sobre aquilo. Porque é importante você entender do tráfego pago e não só achar que é só subir campanha, que vai dar tudo certo. Porque ele faz tudo sozinho. Faz tudo sozinho, você precisa analisar. Se você não souber fazer análise, não souber o que as métricas estão te dizendo, você vai jogar dinheiro fora. Com certeza, né? Então eu queria agradecer, acho que foi um bate-papo bem legal, dava pra gente estender para vários outros assuntos, quem sabe, né? A gente volta falando de mais coisas relacionadas a isso, mas quero agradecer a participação de vocês, o tempo de vocês aí hoje pra gente gravar esse episódio, né? E, né, muito obrigada aí por vocês terem topado.
Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito por esse posicionamento de fala também. E desejar muito sucesso para vocês também no restante dos podcasts. Obrigada. E é isso, a gente se vê nos próximos, quem sabe, né? Quem sabe surjam mais assuntos aí. Sim. Então tá bom, gente. Obrigada, meninas. E hoje a gente falou um pouco mais sobre o tráfego pago e deu para entender que não é só ir lá impulsionar uma campanha e esperar que o resultado aconteça. A gente precisa de estratégia, de planejamento, de análise e de senso crítico ali para entender o que está acontecendo. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com a sua equipe, acompanhe os próximos podcasts. Se ficou com alguma dúvida, algo que a gente possa abordar em um outro episódio, coloca nos comentários também que a gente vai estar retornando para vocês e quem sabe criando um episódio novo sobre esse assunto. Obrigada por nos acompanhar.